boa noite todo mundo. Boa noite, meus amores. Vamos esperar vocês entrarem nessa noite de domingo, 6 horas. Hoje a nossa oração vai ser num horário tão bonito, vai ser no horário mariano e naquele horário que a gente sempre fala, que para mim é o horário da saudade. Olha só, hoje coincidiu da gente fazer a nossa oração de domingo, 6 horas, horário mariano, e o horário que eu considero ser o horário da saudade. Nesse horário, no domingo, bate aquela saudade, né? Saudade das pessoas, saudade das coisas, saudade daquilo que a gente não viveu. Essa hora do domingo, para mim, é a hora mais saudosa. Por isso que a gente apelidou da hora da saudade. E ontem, por conta, né? Por conta de um probleminha que deu aqui no condomínio, nós passamos o dia inteiro praticamente sem internet. O vizinho foi trocar aqui a internet, foi colocar, o vizinho novo foi colocar a internet, e aí uma empresa cortou os cabos de outra empresa, e era justamente a empresa que fornecia a internet para o condomínio. Então, assim, essas coisas acontecem, não é? São os percalços das obras hoje em dia. Então, hoje, nossa oração, nesse horário maravilhoso, e é um horário em que a gente consegue estar junto e passar pela saudade, vamos dizer assim. Então, hoje, em vez da gente ter aquela sensação de saudade, em vez de ter aquela sensação, né, de coração apertado, hoje nós vamos fazer a nossa oração. Nossa oração da semana, nossa corrente de oração, nossa corrente de amor. Hoje tem florzinhas naturais, 2 rosinhas naturais e uma florzinha muito bonitinha, natural também. Hoje nossas velas é uma vela de lavanda, essa vela do meio mais grossinha é de lavanda, e 2 velas azuis. As 2 velas azuis são representando a espiritualidade, um dos nossos mentores, dos nossos protetores, dos nossos anjos da guarda, seja como for que você chame na sua religião, ou, né, o que você acredita que te protege, essa vela representa esses protetores. A vela do meio, que é a vela de lavanda, hoje nós vamos oferecer para todas as nossas petições. Se a sua petição de hoje é justamente por um luto difícil que você está passando, por um casamento que está difícil, pela saúde que pode estar passando por alguns problemas, né? Hoje você pode colocar nessa vela aqui a petição por emprego, por faculdade, por pós, por tudo aquilo que você deseja. Você pode estar colocando aqui para que você possa passar um final de ano melhor. Qualquer que seja a sua petição de hoje, pelos seus filhos, pela sua família, qualquer que seja a sua petição, essa vela representa ela. E essa vela tem um cheiro maravilhoso, que é um cheiro de lavanda. Uma planta que é muito significativa para nós da Casa da Caridade é a lavanda. O nosso jardim é cheio de lavanda. Então ela tem todo um significado para nós enquanto espiritualidade da casa. E coincidiu de ontem, na confraternização dos voluntários, eu ganhar essa vela. E eu falei, hoje nós vamos fazer, né, a vela com a lavanda. Vamos colocar aqui nessa vela também as pessoas que estão passando por depressão, pelas doenças psicológicas, as pessoas que estão com a sensação de cansaço do ano inteiro, a sensação de cansaço emocional, de cansaço físico, de cansaço espiritual, né? Nós vamos colocar nessa vela aqui todas as doenças e os tratamentos pelas quais as pessoas estão passando. Nós vamos colocar nessa vela aqui todos os nossos desejos, todos os nossos desejos. Essa vela do meio representa exatamente isso, os nossos desejos. Travou, gente? Dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Dá uma olhada na internet, vejam se travou, porque a internet pode estar ruim mesmo, como eu disse para vocês. Então, essa vela do meio significa tudo aquilo que você deseja para essa semana, para esse fim de ano,
para o ano que vem. Então, se você está com a sensação de que sua vida não caminha, a sensação de que as coisas não estão funcionando, se você precisa estar com mais fé, se você precisa ter mais força, se você precisa, no caso, sair da estagnação, se você se sente estagnada, seja em que área for, essa vela do meio hoje representa tudo isso. E a terceira vela, nós vamos oferecer, para as pessoas que nos tentam fazer mal, as situações que vêm para nos fazer mal, as pessoas que nos consideram inimigas, e também as pessoas que porventura você considere que são seus inimigos. Pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nos rejeitaram, pessoas que nos magoaram. Também vamos nos colocar nessa vela também, nessa terceira vela, pelas vezes que a gente fez mal a alguém, pelas vezes que a gente, querendo ou sem querer, fez algo que não foi legal. Então essa terceira vela é justamente por essa ambiguidade, por esses dois lados que nós temos. O de fazer o mal muitas vezes, mas o importante é que a gente tenha o arrependimento e a consciência do que a gente fez, mas das pessoas que nos querem fazer mal, que nos consideram inimigos, sejam por qual motivo for, se tem razão, se não tem razão. Essa vela aqui, a terceira vela, é exatamente para que a gente saia dessas situações de forma mais amorosa. Muitas vezes as situações só crescem porque a gente, coloca água nelas. Ninguém jamais consegue fazer uma planta crescer se não aguar, E principalmente, tudo que não se alimenta, tudo que não se alimenta morre. E existem coisas que a gente precisa deixar morrer. É isso que a morte significa, um fim de ciclo. É isso que a morte significa. Fechar um ciclo, fechar um movimento, fechar uma temporada, na nossa vida que precisa ser fechada. Portanto, essa terceira vela tem esse significado. Muitas vezes você está sofrendo com perseguição dentro do trabalho, dentro de casa, dentro da família, com amigos, sofreu a decepção das amizades ou sofreu a decepção com as pessoas. E comumente a gente costuma colocar nas pessoas essa culpa. E geralmente não é. Essa terceira vela representa muito as nossas expectativas. As pessoas às vezes não nos geram essa expectativa, nós geramos sobre elas. Nós imaginamos que elas serão algo que elas ainda não conseguem ser, nem para você e nem para ninguém. Então, essa criação de expectativa, essa produção de expectativas sobre as outras pessoas é algo que nos faz mal constantemente. Porque nós não podemos viver para suprir as expectativas dos outros, mas nós também precisamos entender que as pessoas também não podem viver para suprir as nossas expectativas. É justamente a tranquilidade de saber aceitar as diferenças, de saber aceitar as falhas, as dificuldades e de saber também valorizar as amizades, as pessoas, os relacionamentos. Então essa semana veio muito na minha cabeça e muito por conta das conversas com os espíritos, de situações, de entrevistas, veio muito essa questão de relacionamento. E não só relacionamento amoroso, afetivo que eu digo, entre um casal, mas relacionamentos de amizades, relacionamentos familiares, relacionamentos que em vez, muitas vezes, de ser laços nas nossas vidas, viram nós, Quem já não teve um relacionamento, seja em que área for, que começou com a aparência de um laço, mas de repente virou um nó cego, do qual você não consegue de jeito nenhum desalinhar. Tem relacionamento na nossa vida, que muitas vezes eles nos parecem assim, final de ano, a coisa, eu amo Natal. Vocês sabem que é a data que eu mais amo.
Vocês sabem que é a data que eu mais espero. Eu gosto de decorar, eu gosto de ceia, eu gosto de tudo do Natal. Esse um ano, assim, eu espero sempre para o último mês do ano, assim, eu viver esse mês em grande expectativa. Só que tem uma coisa no Natal que eu não gosto. É a hora que eu tenho que pegar o pisca-pisca do ano passado e ele tá todo enlinhado e eu preciso, né, muitas vezes ficar ali horas e horas tentando tirar os nós, tentando tirar tudo para deixar ele todo esticado para poder colocar, né, na árvore. Essa é uma situação, um serviço que me tira do sério, porque eu penso logo, a primeira coisa que eu penso em fazer, vou comprar um novo pisca-pisca. Não quero nem saber, esse ano vai ficar o bolo lá e eu vou comprar um novo pisca-pisca. Só que todo ano você vai comprando outro pisca-pisca, e você vai vendo que você vai acumulando ali pelo simples fato de você não querer mais, né? Não querer mais tirar aqueles nós, não querer mais esticar aquele pisca-pisca. E você vai trocando de pisca-pisca e todo ano esse vai enlinhando. Não importa como você faça, né? Não importa como você faça, ele tá sempre enlinhando. Não tem um pisca-pisca que você compre que ele é mais grosso, que ele é, enfim, não adianta. Ele vai enlinhar dentro da caixa que você comprou. Até que você aprende que a primeira coisa que você deve fazer quando você desmontar a sua árvore de Natal é tentar organizar o pisca-pisca numa embalagem só, de um jeito em que ele fique fácil para no final do ano que vem, você conseguir tirar ele mais facilmente e não vai precisar comprar outro. Mas até você aprender isso, você já perdeu vários piscas-piscas, já perdeu dinheiro, já fez tudo isso. Então, de repente você ganha sabedoria, né? Você ganha sabedoria para entender que o problema não tá no pisca-pisca, tá em você. Tá em você. Você não soube guardar direito, você não entendeu que esse artefato tem uma peculiaridade que vai fazer com que você perca a paciência se você não souber fazer como deve ser feito. Então, nós também, com os relacionamentos, somos assim. Nós deixamos os relacionamentos enlinharem, fazerem nós a um ponto que de repente você fala, quer saber? Não, eu não vou mais ficar tentando consertar esse. Esse aqui eu vou deixar para lá e vou buscar outros. Seja novas amizades, seja novos amores, seja o que você quiser. Você já pensa logo, não vale mais a pena. De fato, alguns realmente não valem mais a pena. Mayra, como você pode dizer isso assim? Posso dizer isso e nós vamos conversar agora sobre o porquê. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu sou alérgica? E aqui em Brasília, quando começa a chuva, começa a minha luta. Minha voz nunca mais fica fina. É isso aqui, vocês vão me ver assim até ano que vem, sei lá, março do ano que vem, viu? Uma constante alergia, sempre. E é isso, até março nós vamos ficar assim mesmo. Eu sei que vocês se preocupam, perguntam se eu tô gripada, mas não. É alergia, eu tenho uma alergia a ar-condicionado, alergia quando o clima muda, sou alérgica mesmo. Então até março vai ser isso aqui, viu? Então pronto, então de repente a gente precisa se perguntar quando é chegada a hora de fechar um ciclo, quando é chegada a hora de deixar para lá. Mayra, mas eu acredito que a gente precisa estar sempre insistindo. Não, vamos lá. Só nessa última semana nós tivemos várias notícias que não foram legais, de várias situações diferentes. Mulheres que foram mortas dentro dos seus relacionamentos.
uma mãe que foi queimada junto com seus 3 filhos. Nós tivemos uma situação no país inteiro durante essas 2 semanas. Nós tivemos situações em que mulheres perderam a sua vida material porque insistiram em relacionamentos ou porque não conseguiram sair desses relacionamentos a tempo. Então, além de ser uma irresponsabilidade espiritual, é uma irresponsabilidade pessoal, seja qual for, de qualquer líder religioso, médium ou qualquer religião que pregue isso. Pregue a insistência em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos violentos, em relacionamentos onde as pessoas sofrem com isso, seja moral, seja espiritual, seja psicológico. O amor de Deus nunca foi violento. Deus não é uma entidade violenta, punitiva, vingativa. Esses tipos de adjetivos são próprios nossos, dos encarnados, né? Dos encarnados muitas vezes pequenos, dos encarnados que ainda estão em evolução. Deus é um Deus de muita sabedoria, Deus é um Deus de muita sinceridade e de muito amor. Nunca quis coisas ruins para as suas criações. Tudo o que nós passamos são frutos das nossas experiências reencarnatórias, são frutos das nossas escolhas, são frutos de nossa própria responsabilidade. Então, não se pode utilizar religião, doutrina ou qualquer tipo de ideologia para insistir em que as pessoas permaneçam nesse tipo de relacionamento. E quando eu falo isso, eu falo também relacionamento de pai e mãe, né? De irmãos, relacionamentos em que tem parentalidade ou não, relacionamentos com amigos. Quantas pessoas foram mortas e assassinadas por aqueles que elas acreditavam também serem seus amigos? Quantas pessoas hoje enfrentam a depressão e muitas doenças, procuram muitos tipos de tratamento justamente porque eu quero aqui pedindo café, minha gente. Porque insistem nesse tipo de relação. Às vezes é difícil, é muito difícil você colocar um final de ciclo nas coisas. Final de ciclo, principalmente em relação e principalmente quando a relação é de amizade, é de proximidade. Só que só com o tempo você compreende que aquele ciclo tinha que se fechar. Para o seu bem, tinha que se fechar. Eu já encerrei ciclos. Eu já deixei de encerrar ciclos no tempo correto e sofri também as consequências de não ter encerrado esses ciclos. E é difícil você saber qual é o momento. Mas com o passar do tempo, você aprende que o momento correto é quando começou a te ferir e que você não vislumbrou de forma nenhuma a mudança no outro. Ou pelo menos você não vislumbrou que o outro entendeu que te feriu. Uma coisa que é difícil nos relacionamentos, vamos pensar aqui. Quem é que gosta do tempo inteiro estar tendo DRs, a famosa discussão de relacionamento, que a gente cita tanto nas relações entre casais, mas que não existe só nas relações entre casais. Quem é que gosta de ter que estar discutindo todo o tempo as relações em que vive, em que atua? Dentro da sua igreja, quer dizer que toda semana tem uma missa, tem um culto, tem uma sessão espírita e você tem que estar discutindo com outra pessoa porque a toalha era branca, porque a água não estava no local, porque mudaram o jarro, enfim. Toda semana você precisa discutir. Ou então aquele amigo que toda semana você precisa estar perguntando. Sério, fechou a cara pra você do nada e você tem que estar perguntando. Você tá bem? Tá tudo bem? Não. E ele deixa pra falar alguma coisa pra você quando ele já não tá mais suportando. E aí é exaustivo. Porque você fica tendo que adivinhar o que tá acontecendo, por que tá assim,
Porque geralmente a pessoa não consegue adivinhar. Eu, pelo menos, apesar de ser médium, não consigo adivinhar o que as pessoas querem sem que elas me digam. Se fosse assim, era muito fácil. Muitos relacionamentos estavam preservados, né? Relacionamentos de amizade, de tudo. Imagina você ter que discutir relacionamento todo dia em casa. Chegar em casa, olhar para o marido, para a esposa, para os namorados, né, namoradas, enfim. Olhar e discutir. Por que não chegou? Por que não saiu? Por que não vestiu? Por que não bebeu? Por que bebeu? Por que... Uma constante e exaustiva jornada de se discutir os porquês, os pormenores que podem justamente se conectar e ir caminhando. Então é muito difícil isso. E isso vai encerrando mesmo os relacionamentos, vai tornando cansativo, vai tornando desgastado, vai tornando de um jeito que você já não suporta. E aí você começa a pensar, bom, eu acho que eu já não vou caber em situações, em lugares e em pessoas que um dia eu já coubo. Aí você pode estar pensando, mas Mayra, sendo assim a gente não fica com ninguém. Não, não é verdade. As pessoas precisam ter responsabilidade afetiva também com você. Se é seu amigo, se é sua amiga, se é seu parente, se é sua família, precisa ter responsabilidade afetiva e emocional com você. Precisa saber que tem um ditado que eu gosto, que é do Ceará, que é não mexa o angu se você for comer. Não azede o caldo se você for beber. Porque toda vez que você precise consertar, a comida, não vai ter conserto. Quando a comida está sem sal, você até pode colocar sal ao ponto dela ficar bom. Agora, quando você joga muito sal nela, é de difícil conserto e nunca vai ficar igual. Então, a responsabilidade emocional e afetiva parte daí. De você estar sempre tentando fazer o tempero correto. As pessoas não são perfeitas. Nem eu sou, nem você é. Os nossos amigos não serão, nossa família não será, nossos colegas de trabalho não serão. Mas a gente precisa entender que todos nós passamos os nossos problemas. A forma como reagimos a eles e colocamos ao mundo é que define se nós somos pessoas em que vale a pena a caminhada junto com o outro. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos achando assim, não existe amizade, não existe confiança, não existe amor, não existe, né? Mas será que você é um bom amigo? Você é um bom parceiro? Você é um bom colega de trabalho? Será que você é uma boa pessoa? Primeira pergunta é essa. Às vezes o problema não são os outros, o problema somos nós. Que triste, né? É ruim você tentar entender que às vezes o problema não é o outro, é você. Mas quanto antes você consiga fazer essa divisão, você pode mudar para esperar dos outros o que você tem, o que você dá. Eu tenho desde muito pequena, eu tenho um certo cansaço de pessoas que eu tenha que me explicar muito, de pessoas que eu tenha que para conviver, sabe, no Ceará vocês chamam de melindrosos, no Ceará a gente chama fino, pessoa fina, uma pessoa muito fina, né, em que tudo que acontece é final de mundo. Eu saí com outra pessoa, com outro amigo, mas não chamei, ou por algum motivo não foi. Tem que me explicar por que saí, por que não chamei. Me chamou para algum lugar em que no dia eu não pude ir. Tem que me explicar de uma forma... Enfim, você está sempre tendo que se explicar. Isso não é amizade. Amizade nem sempre é estar junto, mas quando você está junto, você realmente está de coração. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Não gosto de ter que me explicar muito para as pessoas e não sou de pedir explicação para elas. Por quê? Porque é desgaste.
É desgaste. É compreensível que, mesmo que você tenha melhores amigos, primos chegados, enfim, pessoas que são mais próximas, é esperado que muitas vezes nossos caminhos sigam caminhos diferentes durante o dia a dia, né? E que a gente possa fazer o que tem que fazer sem muita explicação. Quando a gente se encontra, se abraça, se beija, conversa, né? Pessoas que você tem que esconder certas situações para não criar certo clima. Olha que coisa. Então é preciso se avaliar também se essas condições residem em nós. Eu tô falando isso também por a semana que eu recebi muitas mensagens sobre questão de amizade, sobre questão de relacionamento dentro de religiões, de igrejas, de centros espíritas. Recebi realmente uma enxurrada, porque final de ano vai chegando, é a hora também que a gente vai repensar sobre as amizades que a gente deixou, sobre as brigas que aconteceram. Eu realmente não gosto de DRs. As pessoas que nos amam e as pessoas que nós amamos entendem nossas situações. Eu brinco com o meu chefe do meu trabalho que é assim, eu falo, ó, não tem problema. A gente discorda, uma hora aqui discute sobre o que fazer ou sobre o que deixar de fazer, mas aí depois o que é que a gente faz? Vai para casa, dormir, no outro dia passa, tudo normal. Eu não gosto de pessoas que guardam os sentimentos e arrastam eles por muito tempo, sabe? Isso é extremamente cansativo. Então, essas pessoas acabam ficando cansativas no caminho das outras. Eu acho que amizade é isso. Amizade é você entender, você conhecer o jeito da outra e seguir. E deixar para TDR quando realmente for TDR. É igual relacionamento afetivo. Quando você for ter uma discussão de relacionamento com alguém que você é casado, namorado e convive, você tenha por motivo correto. Você tenha por motivos certos. Porque discutir todos os dias, segundo por segundo, o que aconteceu, o que não deveria, isso desgasta qualquer situação. Então hoje, nós estamos trazendo na nossa oração, e nós não vamos colocar os outros, nós vamos trazer para as nossas relações nós. Vamos tentar ser, amigos melhores, esposas melhores, maridos melhores, companheiros melhores, colegas de trabalho melhores, para que quando a gente tenha que encerrar um ciclo com alguém, você tenha a certeza e a tranquilidade de fazer isso. Porque muitas vezes a gente está sendo violentada moralmente, psicologicamente, a gente está sendo violentada de uma forma mais branda, mais está, e não consegue pôr fim a esses ciclos, porque a gente não tem certeza se a gente também fez o melhor. A gente não tem a tranquilidade de entender, de entender se nessa caminhada com esses relacionamentos, seja de amizade, de tudo, a gente fez o melhor. Então é melhor que a gente se melhore para quando isso acontecer a gente ter a certeza. É muito difícil, não é? Deixar para trás situações, deixar para trás pessoas, deixar para trás coisas, deixar para trás lembranças. É tudo muito difícil, mas é necessário. É necessário que a gente possa, fazer isso de forma tranquila. É necessário que a gente possa deixar situações mesmo para trás. E nada melhor do que um final de ano. Por quê? Porque é justamente o encerramento de um ciclo para um novo ciclo. Que em 2026 a gente possa deixar pessoas, situações e deixar também a parte de nós que não fez um bom papel nesse ano de 2025 para trás. Exatamente, fechar ciclos. Ritinha, meu amor, eu aconselho você a deixar essa previsão também para trás. A gente vai falar sobre essa, eu acho muito importante falar sobre essa previsão que deram para você, porque muitas pessoas sofrem isso também. E eu vejo que durante as nossas lives você tem falado muito sobre isso, então vejo que isso de alguma forma te tocou.
Então, em um dos podcasts que eu fui, me perguntaram se eu acreditava em destino. E eu respondi que não. Por quê? O destino que nós acreditamos é o destino enquanto lugar. Então, o destino correto de todo e qualquer espírito é a evolução. Então, meu destino é evoluir assim como vocês. Destino final, local, onde eu devo me posicionar. E quando se pergunta em destino enquanto plano reencarnatório definido e não vai mais mudar, isso não posso acreditar. O nosso plano reencarnatório tem um roteiro, certo? Tem um roteiro. Não significa que tem os pormenores, detalhes por detalhes. Por quê? Porque o futuro só Deus pode enxergar. Só Deus tem acesso a situações que nós ainda não fizemos, situações que nós pensamos, situações em que nós podemos caminhar. O resto de nós, sendo médium ou não, né? Sendo vidente ou não, enfim, tendo mediunidade de previsão ou mediunidade, qualquer uma mediunidade, não pode com exatidão saber o que vai acontecer na vida de ninguém. Porque nossa vida é de muita mudança. Então, se eu estou seguindo uma rota e eu mudar essa rota 1 centímetro, já vai mudar. Já vai mudar o caminho em que eu vou seguir para chegar no destino final da evolução. Por exemplo, nem toda vez todas as doenças físicas estão no nosso plano reencarnatório. A gente diz que toda doença física tem um fundo espiritual, até aí tudo bem, mas veja bem, não está no meu plano reencarnatório que eu vou fumar, até porque isso é algo muito decisivo nosso. A bebida, o cigarro, prazeres físicos e passageiros que nós adquirimos aqui nas nossas reencarnações. De repente, vou dar uma explicação assim, esdrúxula, mas que é presente. Há 200 anos não se imaginava que existia um cigarro que seria um vape. Esses cigarros eletrônicos que existem hoje em dia. Não era possível se prever isso, né? Que isso ia acontecer agora. Então não estava no plano reencarnatório das pessoas que elas iam usar vape. Que ele iria aparecer na Terra um instrumento desse tipo, que as pessoas iriam se viciar neles e que várias doenças seriam adquiridas por ele. Não existia essa previsão. Eu por escolha uso, eu por escolha adquiro doença e eu sofrerei as consequências dessa doença que eu adquiri. O que eu preciso é que outros agentes me expliquem o porquê não usar, que a ciência entre dizendo os motivos também, demonstre as doenças que são adquiridas e é o que vem fazendo para alertar todo mundo. Se eu fumar e adquirir, eu fiz por um caminho. Se eu fumar, depois parar, o caminho já vira outro. E se eu nunca fumar, também tem outro caminho. Então, ou seja, o futuro, aquele ditado que diz o futuro a Deus pertence, é exatamente isso. Não existe médium, não existe pessoa capaz de definir um futuro para você e que você, por exemplo, não possa mudar ele tranquilamente 40 mil vezes. Então essa previsão terrível que você recebeu só pode fazer algum efeito em você se você realmente internalizar ela. Faça a sua cirurgia tranquila, viva a sua vida tranquila, né? Tranquila. Porque a rota da nossa vida nós modificamos, nós refazemos, nós mudamos, nós pegamos o caminho mais perto, mais rápido, assim como o GPS. Não se preocupe com essas previsões. Quem te deu a previsão, te deu a solução? A gente precisa pensar nesse ponto. Quem te deu a previsão, te deu a solução? Porque um médium, para ele prever algo, precisa ter um objetivo muito grande. Um objetivo em que ele possa, de alguma forma, atuar.
seja para consolo, para conforto, para restabelecimento, seja para alerta do que pode, né, acontecer, seja isso. Então, assim, o único problema que eu vejo na previsão que te deram é que você está internalizando. Não faça isso. Muitas vezes nós internalizamos coisas ruins e elas produzem seus efeitos porque a nossa afinidade se conectou à dela. Não vai acontecer isso, Rita, de jeito nenhum. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai voltar aqui e vai dizer, olha, nunca se concretizou, graças a Deus, tá certo? Vá tranquila, vá com a força da espiritualidade, vá com a força de Deus. Eu, Mayra Rocha, eu acredito que Deus pode tudo sempre. Então, a última palavra é sempre de Deus. Sempre. Então, eu trabalho muito com isso. Eu vou contar uma história para você entender, e aí todo mundo vai entender. Um dia, quando eu estava na adolescência para a fase adulta, que aí eu já sabia, né, que falava com pessoas que já viveram aqui, que desencarnaram. Naquela época eu dizia mortos, né? O meu nariz começou a sangrar muito. Muito, muito, muito sempre. Minha mãe trabalhava nas escolas, era professora, tinha muitas horas naquela época, então ela dava aula de manhã e dava aula à noite. E chegou da aula todos os 3 horários. Então, assim, a gente ficava muito tempo sozinho. E eu comecei a sangrar o nariz. E um dia um espírito falou pra mim que eu tava com o nariz sangrando porque eu tava com uma doença muito, muito feia. Exatamente nessas palavras, né? Com uma doença muito feia, muito feia. E eu iria morrer antes do meu aniversário, que era 8 de julho, então faltava mais ou menos ali 7 meses. 7 meses. E ele disse que eu iria morrer antes. E queria morrer porque eu ia perder muito sangue. E ele começou a fazer um movimento, e eu, enquanto adolescente, e vivendo aquilo ali, né? Eu acreditei muito. Eu comecei a adoecer ainda mais, o nariz sangrar ainda mais. Aí eu comecei a ter vários problemas. Eu comecei a ter dores de cabeça. Eu comecei a ter muita coisa. E calada, porque eu não queria dizer isso pra ninguém. Eu já tinha tido tantos problemas, né? Com a questão da minha mediunidade, que eu não queria dizer isso pra ninguém. Até que maninha me leva ao meu padrinho, que era médico, que é médico. E na consulta ele fala, não, sabe o que é que acontece? Dentro do nariz tem várias feridinhas, decorrentes do tempo muito, muito quente. E aí, como ela tá suando muito, passando muito pano no nariz, rompe esses vasos e aí sangra muito mesmo. Mas todos os exames deram bons, ela não tem nada. Pronto. Eu chamei da porta da esperança, né? Aí eu brinco que o hospital é a porta da esperança. Por quê? Quando você passa pela porta do hospital, no caso eu naquela época, tudo melhorava, porque eu já sabia que não era nada disso. E eu passei muitos dias escondendo isso e sofrendo com isso. Sofrendo com uma previsão que eu recebi, não era de uma pessoa, era encarnada, era de uma pessoa desencarnada, mas sofrendo com essa previsão. Então veja bem, o futuro só a Deus pertence. Nós caminhamos e mudamos a rota dessa nossa caminhada o tempo inteiro. Então, Mayra, então não existe a mediunidade de previsão? Sim, existe. Mas ela é uma mediunidade específica, uma mediunidade que tem que ser feita com muito respeito. Porque você precisa entender por que um médium tem acesso a essas informações. Tem que ter um objetivo espiritual muito específico para que isso ocorra. Então, o tempo inteiro, se os espíritos erram, que dirá os encarnados? Que dirá, né, os humanos encarnados, que têm que conviver com suas imperfeições?
os médios que erram muito, como eu, enfim. Então, previsão é algo muito sério, tá bom, gente? A gente não sai. Outra coisa também é essa busca o tempo inteiro por saber do futuro. A gente quer o tempo inteiro saber do futuro. O que vai acontecer? Eu vou encontrar uma pessoa? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou... A gente começa a querer saber o nosso futuro. E não entende que, na verdade, você produz o seu futuro. Você produz o seu futuro. Eu produzo o meu e você o seu. Ah, será que eu vou conseguir passar no concurso? Tá estudando? Tá se dedicando? Tá fazendo o movimento correto? Pega o carregador portátil, por favor. Tá fazendo o movimento correto para ajustar esse seu querer com aquilo que você busca? Mayra, será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir melhorar essa minha ansiedade, essa minha depressão? Será que eu vou conseguir? Tá, né? Tá fazendo um movimento nisso aí também? Médico do mundo, remédio, o espiritual, o psicólogo, tá usando tudo que você pode para fazer isso? Tá fazendo o esforço necessário para isso? Se tá, é exatamente isso. Então, a Bíblia diz, faz por onde eu te ajudarei. Ou seja, nós produzimos o nosso futuro, gente. E aí, podem me perguntar, Maria, você é contra, então, os médios de previsão? Não. Né? Não. Pensem assim, entendam exatamente o que eu estou dizendo. Cada médio é um médio, cada trabalho é um trabalho, cada pessoa responde pelo seu trabalho. Eu não critico o trabalho de médio nenhum, eu não desacredito ou acredito em mediunidade de ninguém. A primeira coisa que me perguntam é, Mayra, aconteceu uma experiência comigo e as pessoas dizem que é mentira e as pessoas dizem que não sei o que. Não, nunca vou dizer não aconteceu, não é real, porque cada experiência é de cada pessoa e cada médium ele atua com a mediunidade da forma que ele acha, né? Que ele acha melhor, que ele acha que ele vai prestar contas e que vai ser bom, né? Que ele vai prestar contas e que vai ser bom. Então, eu não aprofundo no trabalho, na mediunidade, de jeito nenhum. Não há uma crítica minha, porque cada um, no final das contas, será entre a mediunidade e Deus. Estão perguntando se eu tô séria ou se eu tô triste. Não, gente, essa alergia me pega tanto, porque ela deixa meu rosto inchado, ela deixa, assim, tudo tudo difícil, minha respiração, até para falar fica um pouco difícil. E todo ano eu enfrento ela, todo ano. Eu já fiz tratamento, já fiz muita coisa, mas todo ano, desde que eu cheguei em Brasília, tem 22 anos, né? Tem 22 anos que eu enfrento ela, então não. Inclusive eu tô muito feliz. Ontem nós fizemos a confraternização dos voluntários, que foi lindíssima. Reunir os voluntários, fazer o balanço, né? Fazer o balanço do ano e ver o tanto de luta e o tanto de vitória que foi e aprender com os erros do caminho e poder contar com esses meus irmãos de caminhada. Então ontem foi um dia muito bonito na Casa da Caridade e nós fizemos algo muito simples, né? A gente fez uma galinhada para nós mesmos, sorteamos alguns brindes que nós compramos para os voluntários. Então, assim, foi algo muito simples, mas muito bonito. Nos abraçamos, nos beijamos, né? Tiramos fotos. Então, ontem foi um dia muito bacana, que foi justamente isso. Que foi justamente o nosso fim de ciclo desse ano para fechar, assim, né? Com chave de ouro. Então, ontem foi um dia muito bacana. Ontem também acabou um pouco da minha humildade. Eu tenho que avisar para vocês. Minha humildade diminuiu um pouquinho ontem, porque eu saí da faixa branca do jiu-jitsu para a faixa branca 1º grau. Acabou um pouquinho minha humildade, né? Eu tenho que admitir para vocês, né? Agora eu tenho 1 grau na minha faixa branca. E é legal a gente falar sobre isso, né? Falar sobre 1 grau na faixa branca. Muita gente, inclusive eu, né? Quando você entra no jiu-jitsu e tá todo mundo assim, né? Querendo trocar de grau, querendo trocar de faixa, querendo, né, evoluir. Quando você diz para algumas pessoas, você fala, eu ganhei 1 grau na faixa, a pessoa fala assim, 1 grau, mas o que é 1 grau?
Trocou de faixa e você fala, não, eu ganhei 1 grau na minha faixa. Não, 1 grau não é nada, né? Principalmente quem está mais graduado do que você já pensa logo assim. Mas isso é também espiritual. É também espiritual. Veja só, o grau da faixa, quando você está na faixa branca, você pode ganhar até 4 graus. 4 ou 5? É 4 ou 5 graus? 4 graus, né? Você pode ganhar até 4 graus. Então pode demorar 2 anos para você sair da faixa branca para a faixa azul. E pode demorar menos, desde que você se esforce, desde que você evolui mais, desde que você... E essa condição desses graus, não é que isso vai ter que acontecer, né? Você vai ter que pegar os 4 exatamente. Mas muitas vezes a gente não vai treinar, muitas vezes a gente não evolui, muitas vezes, né? A gente quer a faixa, mas não quer a caminhada, o processo. E os graus servem para isso, para você entender em que símbolo você está até chegar na faixa azul. Eu tô falando hoje assim, olhando um pro lado e um pro outro, é porque hoje nós estamos no TikTok e nós estamos no Instagram, tá bom, gente? Por isso que eu tô falando, olha, eu olho para uma câmera, olha, eu olho para outra. Mas quando você está nessa questão da ascensão dos graus, significa dizer onde você está para alcançar o seu objetivo. Bom, eu, Mayra, saí do zero, saí da vontade de fazer jiu-jitsu, da dúvida se eu conseguiria fazer, se eu conseguiria encaixar, para o 1º grau. Ou seja, eu saí da estagnação para a tentativa, para a coragem de ir. E é legal porque os professores sempre falam que a faixa mais difícil não é a preta, é a azul. Por quê? Porque você não desistiu. Entre a branca e a azul, você não desistiu. Você teve sabedoria, você teve humildade, né? Para poder aprender. E isso acontece na nossa vida, inclusive espiritual. Quantas vezes você não acha que está demorando muito, muito, muito você sair da faixa branca para a faixa azul da sua vida? Quantas vezes você acha que o processo está muito longo, mas na realidade, na caminhada desse processo, você não está se esforçando o suficiente, você não está se esforçando como deve para alcançar o objetivo. Então, desde que eu entrei no jiu-jitsu, eu vejo muito a ligação que se tem também com o caráter, também com o espiritual. A Caiane perguntou, você já parou de apanhar um pouco? Não, a resposta é não. Só que agora eu apanho graduada, Caiane. Você não entende, agora, né, eu estou graduada, tenho 1 grau. Então, eu fiquei muito feliz ontem, foi minha primeira troca de faixa, foi meu 1º grau e eu fiquei muito feliz de eu ter tirado esse sonho do papel, que aí parece coisa pequena, mas às vezes a gente deixa muita coisa para trás, vontade que a gente tinha que fazer e deixa para trás, não é? E fui lá ontem fazer o rola. Então hoje eu apanho graduada, já é uma evolução, né? Para quem, né, apanhava o tempo inteiro só com a faixa branca, agora eu já estou graduada. Então minha humildade acabou um pouco, não vou mentir. Já estou aqui pronta, doida para treinar. Terça-feira eu ganhei 1 grau e parece que eu já ganhei a faixa preta. Já desafiei até faixa preta por rola. E eles sorriem, né? Eles riem porque eles têm sabedoria, já chegaram na faixa preta. Para entender que a coitada, a pobre da faixa branca não pode fazer nada, né? Mas é o mais perigoso, é o faixa branca. Por quê? Não tem conhecimento, não tem técnica, não tem sabedoria e quer lutar com aqueles que têm e se brincar ainda machuca os que têm. Então, isso serve para a nossa vida. É um processo, é dia após dia. Então, arte marcial é algo muito bom também. Eu, assim, na verdade, eu aconselho, né? Eu aconselho que todo mundo faça, e o jiu-jitsu é uma arte suave, né? É uma arte que você aprende muita coisa mesmo. Levando mão de vaca adoidada. Então, tem posição, inclusive, que faixa branca não pode aprender, não é? Não pode de jeito nenhum. Às vezes eu fico vendo vídeo na internet
E aí o meu mestre fala assim, não, isso ainda não chegou o seu momento. Por quê? Porque a gente só pode fazer algo que a nossa evolução permite, né? Que a nossa evolução permite. Rapaz, eu entreguei uma carta, há pouco tempo essa carta saiu, e o pai da menina é faixa roxa, né? A Maia. E aí ela falou assim, que era pra eu treinar com o pai dela e pegar o pai dela. E ela botou isso na faixa, imagina, faixa branca, né? Faixa branca, chamando, desafiando faixa roxa. Esses desencarnados me colocam em cada situação que só Deus, né? Então hoje eu tenho muito firme na cabeça que eu não vou, de jeito nenhum, desistir do jiu-jitsu. Eu vou chegar, até onde chegar. Ah, marcha na faixa preta, quanto tempo? Sei lá, 7, 8, 10, 12, 14 anos. Depende do seu esforço, depende do quanto você treina, depende do quanto bom perdedor você é também, não é? É isso mesmo. Então eu estou muito feliz, ontem foi minha primeira troca de faixa e eu quero compartilhar isso com vocês. Quase que eu passei aqui no Instagram para vocês verem. Quando eu recebi a faixa, menino, parecia que eu recebi a preta. De tão feliz que eu fiquei. Ó, quero dar um aviso de Recife, hein? Recife, semana agora, 10 e 11 eu tô em Recife. Dia 10 no Centro Espírita Irmã Gertrudes. E dia 11 tá acabando esse suspense. Amanhã vocês vão saber onde eu estarei dia 11. Ambos os eventos são públicos, então eu espero o povo de Recife nesses dois lugares, até porque o evento do dia 11 é realmente uma homenagem a todos vocês. É um oferecimento a vocês, a todos vocês do Instagram, a todos vocês doadores, a todos vocês que confiam no nosso trabalho, aos voluntários da Casa da Caridade, aos amigos e até aqueles que foram um obstáculo e nos fizeram mais fortes. No dia 11 é uma homenagem a vocês, para vocês. E, portanto, eu espero que o povo de Recife esteja comigo nesses 2 dias. Dia 10, no Centro Espírita Irmã Gertrudes. E no dia 11, a partir de amanhã, todos vocês vão me entender. E vão saber da minha alegria, da minha honra, né? E, acima de tudo, que eu serei apenas uma representante de todos vocês. Então, nossa oração de hoje foi muito baseado nessas coisas que nós recebemos, de relacionamento, de fim de ciclo. Eu vi muita coisa, por exemplo, as pessoas conversam sobre espiritualidade como se ela saísse da realidade, como se ela saísse do nosso dia a dia. Vocês souberam do rapaz que entrou dentro, né, do lugar em que estava o leão, a leoa, e a leoa, né, acabou o matando? Vocês assistiram? Saiu na mídia o tempo inteiro, saiu nos jornais, saiu no Instagram, saiu nas páginas, quando ele entrou dentro da jaula e a leoa atacou, se assustou e atacou ele. E o tempo inteiro as pessoas anunciaram esse fato que aconteceu. Algumas pessoas nos comentários falavam: bem feito, é doido, quer entrando, não sei o que. Cada comentário que, além da situação já ser triste, já ser terrível, você lê os comentários e você fala: o ser humano fala muito em mudança planetária, o ser humano fala muito em caminho da evolução, em progressão espiritual, em todas as religiões. O ser humano fala muito sobre o quanto existem pessoas boas ou enquanto o mundo está ruim. O ser humano fala muito em querer entender sobre seres extraterrestres, sobre como eles são, se eles frequentam a Terra ou não, se eles vêm aqui, será que foi eles que fizeram tantas coisas magníficas? E deixam de querer entender o próprio irmão humanoide que está do seu lado. Então, com essas frases, geralmente a gente não vê realmente o que de fato acontece, mas cada um quem são.
Uma boa pessoa, ela jamais comemora a morte, seja de quem for. Não importa se é de alguém, né? Se é de alguém que você não gosta, se é de um inimigo, se é de alguém que te fez mal, que fez mal a alguém seu, se é alguém que por alguma polarização política ou de ideologia você acha, ninguém pode achar que alguém merece a morte, seja da forma que for. Até porque nós não estamos imunes de erros, imunes de doenças, imunes de muita coisa. Então todo mundo atacou esse rapaz, assim, grande parte das pessoas no comentário atacou esse rapaz e sem pensar na família, sem pensar, e até porque ele tem uma peculiaridade. Ele foi uma criança que passou por vários lares adotivos, que foi abandonado pela família biológica, então ele teve muito apoio de uma assistente social e ela quem contou a história dele. Ela contou a história de um menino que muitas vezes promovia algo para ser preso, para ter onde dormir, para ter onde comer. Um menino que vivia com doenças psicológicas sem tratamento. Um menino que foi abandonado, não só pela família biológica, mas pela sociedade, como muitos dentro da história foram. Muitos. Nos piores momentos, por exemplo, quando a gente fala em Barbacena, no Holocausto brasileiro, em tudo que aconteceu ali, foram pessoas que foram abandonadas, pessoas em que a sociedade não queria, alguns acometidos de doença, algumas pessoas que não cabiam dentro das famílias, enfim, foram jogados ali. E tiveram muitos outros lugares dentro do Brasil e do mundo que fizeram isso. Então esse menino é fruto do abandono da sociedade, é fruto do abandono da família, dos amigos e de nós, irmãos dele. E quando acontece algo desse tipo, nós nos colocamos em posição de julgamento, porque é muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais saboroso julgar do que se colocar no lugar. O julgar é muito melhor do que ter empatia. Ter empatia significa que você tem que pensar como ele pensava, sentir a dor que ele sentia, e daí você pode entender o ato que ele praticou. Então, esse acontecimento triste, terrível e totalmente desnecessário, se nós colocássemos em prática aquilo que nós pregamos dentro das igrejas, dos centros espíritas, das doutrinas, né? Seria desnecessário isso acontecer, porque nós poderíamos albergar os nossos irmãos dentro do nosso abraço, dentro da nossa ajuda, dentro das nossas condições. Nos demonstra o quanto o mundo ainda precisa de evolução espiritual para não julgar. Uma das coisas que disseram sobre ele é que o sonho dele era domar leões na África, que ele já tentou inclusive entrar numa parte do avião para chegar lá, não é? Para chegar lá. E ele fez isso. Por outro lado, a leoa é um animal irracional e que reagiu apenas como ela reagiria no caso em que ela achasse que estava sendo atacada. A reação dela é uma reação totalmente normal para um animal. É uma reação normal, principalmente para ela, que nunca viu isso acontecer, alguém invadir a jaula. Ela é acostumada com os visitantes, mas acostumada com os visitantes ali, do lado do vidro. No caso da leoa, a gente tem que falar em duas situações. Primeiro, sobre isso, sobre ela não ter culpa do que aconteceu. E segundo, sobre como ainda nós colocamos animais e pessoas presas para serem assistidas pelos outros. É um pensamento que a gente tem que internalizar. Essa questão de colocar os animais presos para a nossa diversão e essa questão de querer deixar os humanos, que nós não temos solução, presos também. Seja pelo que fato for. E eu fiquei pensando muito nisso. Essa situação inteira. Não diz respeito só àquele menino, àquele humano, nem sobre aquele animal.
Diz respeito a cada um de nós. Diz respeito a cada um de nós que prefere fechar os olhos do que ver a realidade. Prefere muitas vezes pensar que vá preso, que tranquem ele, que coloquem em clínica psiquiátrica, que coloquem ele na cadeia. Eu não tenho nada a ver com isso. E ao mesmo tempo, eu queria tanto ver um leão, uma girafa. Como eu gostaria de ver um animal diferente. Está no zoológico, num habitat que não é dele, mas que a gente continua visitando. Isso não é só você não, sou eu também. Já fui muito em zoológico. Levei meus filhos em zoológico. Esse é o ponto que a gente deve pensar. Como estamos atuando. E um ponto principal. Como estamos julgando a vida dos outros. E é interessante porque nesse julgamento a gente precisa entender. Nossa vida está tudo certo. Você está totalmente correta nessa encarnação. Sua vida está inteiramente bem. Você não pratica erro nenhum. Você ama, você perdoa, você está bem dentro da sua religião, dentro do seu casamento, dentro da sua família. O mundo está bom 100%. Se isso estiver acontecendo, eu acho que você não está mais no lugar correto. Começa daí. E aí, somente aí, se você for um espírito comparado a Jesus Cristo, talvez, você possa julgar. Mas se você realmente for comparado a Jesus Cristo, você vai fazer como ele fez, podendo, não nos julgou. Então, que tenhamos mais responsabilidade afetiva também nos nossos usos na internet, né? Das nossas redes, daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós colocamos para as outras pessoas lerem. Porque muita gente lê o seu comentário. Muita gente gosta de ir lá no comentário e ler, né? Será que a gente está atuando para o bem da sociedade? Será que a gente está atuando para o nosso bem, para o bem espiritual? Será que a gente não está colocando as nossas frustrações para fora dentro da rede social? Colocando, pontuando aquilo que nos frustra, que nós não conseguimos nas outras pessoas? Será que essa falta de auto-julgamento está nos tornando juízes dos outros? Quando eu vejo alguém julgando muito na internet, ou criando problemas na internet, ou divulgando coisas que não são para enaltecer o outro ser humano, são para prejudicar, para desonrar, para humilhar, a primeira coisa que eu penso é: a vida dele não está bem. A vida dela não está correndo bem. E ela não está sabendo resolver. Porque pessoas bem resolvidas, elas seguem seu caminho divulgando o bem, divulgando o perfume de flor. Então é que esse menino, que essa tragédia que aconteceu e que não precisava, né, sirva de exemplo para uma campanha por nós mesmos, né, sobre o bem ao próximo, sobre uma campanha para que as pessoas possam se tratar psicologicamente, para que a saúde mental seja aliada da saúde espiritual, para que a gente possa andar com a espiritualidade, possa andar com a medicina terrena, possa andar com a psicologia, para que a gente possa divulgar sempre o bem, para que a gente possa discutir dentro das redes sociais o limite que nós temos. Graças a Deus, as leis humanas, não só a lei de Deus, que essa será feita, mas a lei humana, ela progrediu ao ponto da gente começar a entender hoje que a internet também tem limite. Mas não era necessário, de jeito nenhum, que a gente tivesse que ter leis em papel que nos limitasse. Era necessário que nós, enquanto humanos, o quanto espirituais, pudéssemos saber os nossos limites. Pode se discutir tudo na internet, desde religião, a política, a futebol, ao que você quiser. Mas tenha empatia no seu comentário, coloque um comentário que você suportaria. Quando você escrever algo sobre alguém, tenha a certeza que você suportaria que alguém falasse isso com você. Porque a lei do retorno é tão grande e tão grata que uma hora será você. Pense nisso.
Então, que a gente seja mais empático, que a gente tenha mesmo essa espiritualidade que a gente prega quando acontece esse tipo de coisa. E que a gente possa fazer, né, desse tipo de tragédia que não podemos impedir, não podemos impedir dessa vez, mas a gente pode evitar que outras aconteçam. A gente pode evitar que outros seres humanos passem, né, por isso, pelo que esse menino passou. E nós vamos colocar ele hoje também na oração, para que com certeza já foi recebido, acolhido, mas que ele possa fazer um movimento de evolução, que ele receba o amor, né? O amor que ele não recebeu aqui, que ele não recebeu dos encarnados, para que ele possa receber lá. A palavra desse ano é amar. É amar. Que a gente fale de amor, mas que a gente pratique amor. Não é de um dia para a noite, mas a gente exercite o amor. Que a gente possa exercitar o amor. O meu chefe no trabalho lá profissional, ele levantou uma coisa que é muito legal e eu trouxe também para o espiritual. Nós falamos muito sobre tratamento das pessoas que sofrem a violência, que sofrem o assédio, né? Que sofrem os maltratos. E aí, nesse caso, é a campanha que ele quer criar, o núcleo que ele quer criar para o bem-estar dos trabalhadores, que é muito bacana. Mas o que acontece? Ele falou algo que me pegou muito, que é bem novo, né? Geralmente a gente trata as vítimas, mas esquece de tratar o assediador. E ele não, nesse ponto, nesse projeto, ele disse, é importante fazer uma política para tratar também o assediador, para que o assediador seja tratado e não pratique mais, porque senão a gente só vai começar a tratar as vítimas do assédio, né? As vítimas da violência. E faz todo sentido. Inclusive para a nossa vida inteira, para tudo que a gente acontece no nosso plano, né? A gente quer tratar sempre as vítimas são tratadas, e esquecemos de tratar o violentador, o assediador, a pessoa que está ali na internet e muito mais. É necessário que a gente comece uma campanha que começa pequena, mas que ela se torna grande. Sabe como? Sabe como você trata essas pessoas que você não consegue chamar a consciência dentro da internet? Parando de assistir, parando de dar ibope, parando de divulgar, parando de dar like, parando de dar o que essas pessoas buscam. Uma ascensão dentro da internet, rápida. Uma ascensão dentro da internet, de forma com conteúdos de ódio. Então façam um propósito. Divulguem esse propósito. Se você parar de assistir pessoas que propagam violência, eu não estou falando contra a Mayra, não. É contra qualquer pessoa, contra qualquer meio. Parem de dar like, de assistir e de dar palco para conteúdos que não são bons. Quando acontece isso, esses conteúdos vão parando de ser produzidos. Nós tivemos estouros aí, né? De pessoas, influências e tudo. E depois isso foi passando porque essas pessoas não tinham muito o que colaborar. Vai ficando para trás. Mas ainda assim, é melhor que haja um estouro de diversão, de música, de arte, de tudo, do que um estouro de violência. Tá começando a ficar normal, pessoas criando canais, criando Instagrams, criando coisas para atacar, para odiar, para fofocar, porque isso vende muito. Mas só vende porque a gente compra. Só vende porque a gente consome. Só vende porque a gente tá lá. Você não quer nem... Muitas vezes você entra lá para ver uma fofoca, fala, não, só tô vendo a fofoca ali do artista, mas podia ser você. Então essa é a nossa campanha. Essa é a nossa campanha. Pare de assistir. Pare de dar like. Sabe? Coloque lá, não tenho interesse. Bloqueie. Quando a gente
deixa de dar mídia ao violentador, ele cansa de violentar pessoas. Porque senão a gente começa a tratar só as vítimas e ele continua. Se todo mundo fizesse isso, os conteúdos de ódio paravam na internet. De novo, discutir, criticar, tudo isso, estudar, é uma coisa. Crença, não tem problema. O desrespeito, a violência, tudo isso que passa do limite, isso sim é o problema, né? Então, essa é a nossa campanha para o ano que vem. Vamos parar de alimentar o ódio na internet. Quem alimenta esse ódio somos nós. Quem alimenta vários suicídios somos nós. Porque muita gente de forma nenhuma aguenta, suporta a violência mais na internet. E olha que a gente não pode, as pessoas não falam muito sobre isso, né? Sobre quantas pessoas desistiram por conta de violência cibernética, de violência na internet, de violência criadas por covardes que estão atrás das telas de celulares e de computador. Essa será a nossa campanha. E você vai me ajudar a divulgar e passar para frente para outras pessoas. A campanha é: não alimente o ódio, não alimente a violência. A qualquer vestígio disso na internet, bloqueia, diga que não tem interesse, não compartilhe. De quem quer que seja, nem que seja artista, nem que você não conheça, não aplauda a morte de ninguém. Não divulgue a morte dos outros como se fosse algo banal para trazer aplauso, like. Não divulguem canais que expõem a vida dos outros, até porque você nem sabe o que é verdade e o que deixa de ser. Eu mesmo fui vítima de um jornal que divulgou uma matéria, vocês sabem, contra mim como se eu fosse uma bandida que praticou 8 crimes. Até que ficasse provado que nada tinha, demorou 7 meses. E as coisas que causaram em mim, psicologicamente falando, não há indenização que cubra. Então, isso virou uma bandeira também. Não entrem na conexão de violência. Não discutam, não maltratem os outros pela ideologia, pela política, pela crença, pela cor, pela raça, pela orientação sexual. Não faça isso. Hoje você está ajudando pessoas a serem maltratadas e que você pode, né? E que você pode, inclusive, ser responsável o suicídio de muita gente. E aí você pode achar que não. Você pode entender que você não tem responsabilidade sobre o conteúdo da internet que você consome, mas você tem sim. E espiritualmente falando, você também será cobrado. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Não porque desistiu de Deus, mas porque desistiu da humanidade. E você, que é consumidor da internet, assim como eu, tem responsabilidade nisso. Já viu quantos comentários você fez sem entender realmente o que estava acontecendo? Já pensou em quantos comentários você já fez na vida dos outros em que você nem era verdade e em que você está frustrada apenas pela sua vida? Já viu quantas vezes você fez comentários ruins que você não faria olhando nos olhos daquela pessoa? O primeiro ponto em que você comenta é o que você falaria olhando dentro dos olhos daquela pessoa. O segundo ponto é que em tantos canais, com tantos conteúdos e tantos produtos, você não gosta, você não acredita, você não acha que é um conteúdo bom? Passa pra cima, sai do canal. Pra que atacar? O que você ganha com isso? Sua vida é tão perfeita e você é tão perfeito assim que você pode atacar e suportar também os contra-ataques? Não, não é? Nenhum de nós, eu acho. Então, que a partir de agora você seja responsável pelo conteúdo que você consome e principalmente por aquilo que você escreve e que você repassa. Para o ano que vem, nossa campanha é: vamos parar com o ódio na internet. Vamos parar com o ódio nas redes sociais. Vamos parar com o ódio. É uma campanha simples que a gente pode fazer. Então, assim, saúde mental, saúde espiritual é também
uma das nossas petições de hoje na nossa oração. E para a gente continuar, eu vou pedir aqui ao pessoal, vamos fazer o seguinte, como eu estou nos dois canais, eu vou pedir para o pessoal do TikTok, vocês do TikTok, vocês vão dizer um salmo para que a gente possa fazer. Geralmente eu sempre escolho o salmo aqui com o pessoal do Instagram. Hoje vocês vão escolher o salmo até o salmo 150. Vocês vão escolher um salmo para ser a base da nossa oração. O primeiro que vocês escolherem será. Então vamos ver o que o TikTok vai escolher, qual o número, o primeiro número que vai surgir no TikTok vai ser o que vai basear as nossas orações. Vamos ver qual é o primeiro. Deu um probleminha aqui, porque a pessoa que está segurando o TikTok parece que deu muito número. 23. 23? Salmo 23, vamos lá? O TikTok escolheu o Salmo 23. Não? Foi o 91. 91, foi o Salmo, tá vendo? Até a pessoa que está operando no TikTok passou muito rápido. Salmo 91. Primeiro eu quero falar desse salmo, que é um salmo que eu usei a minha vida inteira. Em todos os momentos da minha vida eu usei esse Salmo 91. Porque é um salmo que nos coloca assim, dentro de um lugar seguro, né? É um salmo que nos coloca dentro de um lugar seguro, dentro de um lugar de apoio, dentro de um lugar da espiritualidade, do divino. Muitas vezes a nossa vida parece o mar mesmo. Ontem eu estava assistindo um vídeo dentro do YouTube. Quando você coloca assim, Paulo de Tarso, aparece uma parte do filme, né, Paulo de Tarso, com uma música no fundo que é lindíssima e que já foi traduzida e foi colocada de outra forma no Brasil, que também ficou lindíssima. E eu nunca consegui assistir esse videozinho sem chorar. Quando eles pegam parte do trecho do filme de Paulo de Tarso e vão montando. E Paulo de Tarso disse, o homem é como se ele estivesse no mar e ele pegasse um punhado de água. E quando ele pega o punhado de água, com o tempo, essa água vai escorrendo entre os dedos e vai embora. Esse punhado de água que o homem consegue pegar no mar é a nossa vida terrena, é a nossa vida material, é passageira. E a nossa vida eterna, a nossa verdadeira vida é a extensão do mar. Então ele diz, o homem vive por esse pequeno punhado de água que se esvai e esquece de viver aquela extensão do mar. E ele dizia, eu vivo pela extensão do mar. O que isso quer dizer? Muitas vezes as ondas tentam nos afogar. A gente tem momentos na nossa vida que a onda é tão grande que você fala, agora eu não consigo mais sair daqui. E você mergulha com essa onda em águas tão profundas, mas tão profundas que você diz, bom, encerrou aqui, não tenho força para voltar. De repente você volta. E essas águas profundas que te levaram a ir cada vez mais fundo, elas te ensinam a caminhar sobre as águas. Gosto de um hino que diz assim, Deus proverá. Esse é o nome do hino. E ele diz assim, né? Que diante dessas águas profundas, você volta e aprende a andar sobre as águas. E aprende a sabedoria espiritual. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, por isso tenho a certeza da vida eterna. O ponto desse salmo é saber em quem você está crendo. Não vai adiantar nada se sua crença for baseada apenas nas doutrinas, se a sua crença for baseada apenas nas religiões, se a sua crença for baseada apenas em letras de lei morta. A letra mata, o espírito vivifica. Em quem você está crendo nesse momento? Em quem você está depositando a sua confiança e a sua fé? Porque no meu caso, eu deposito em Deus, eu deposito na espiritualidade. O que me faz permanecer em pé, ainda que ondas tentem me afogar, é porque eu sei o que eu tenho plantado. Eu sei o que eu tenho buscado. Eu sei o reencontro que eu espero. E, portanto, ainda que nesse plano, muitas vezes eu não colha os frutos daquilo que eu tenho plantado, eu tenho plena e absoluta certeza que na verdadeira vida
no plano espiritual, eu colherei. Sei plenamente em quem eu creio a vida inteira. E assim como Paulo, nós precisamos viver pela fé. Nós não temos que viver apenas pela vista, naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, mas nós temos que viver pela fé. E viver pela fé significa entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Que a nossa espiritualidade não é nada comparada à verdadeira espiritualidade. Que não há religião deste mundo, explicada neste mundo, doutrina que nós estudamos neste mundo, que faça jus ao que é verdadeiramente o outro plano. São tão pequenas as discussões doutrinárias, são tão pequenas as discussões religiosas, quando nós temos um Deus tão grande, um Deus que não deu para a gente o direito de saber de todas as coisas, um Deus que nos ensina as diferenças com aquilo que nós vivemos e que muitas vezes nós não aprendemos. Em quem você está depositando a sua confiança? Em quem você está depositando a sua fé? É por aí que você deve se perguntar. E esses salmos são para aquelas pessoas que por muitas vezes se veem diferentes, se veem desigual, se pegam pensando na justiça de Deus e do homem. Se pegam pensando em como pode acreditar em algo maior quando o seu coração está destruído, quando a sua alma está abatida, quando foi tirado, a sensação é justamente disso, quando foi tirado de você aquilo ou a quem você mais ama. É aí, diante desse moedor de carne que você passou, que você começa a querer entender realmente o que é Deus. E a pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. Porque Deus é maior do que uma simbologia humana. Porque Deus é maior do que a pequenez de um formato que nós pré-estabelecemos. O que é Deus? O que é essa deidade, o que é essa divindade que nos ama, que nos protege, mas que permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida? Sabe o que ele é? É o ser mais respeitoso que já existiu. Porque ele te deu livre-arbítrio para fazer aquilo que você quiser, que você acreditar. A única coisa que ele te pediu é: colha as consequências dos seus passos. Eu não te proibirei de nada, eu não colocarei muros na sua frente, eu não te resgatarei sem querer, eu não arrombarei a porta do seu coração, do seu espírito. A única coisa que eu quero é que você tenha ciência de colher os frutos daquilo que você plantou. E é aí que nós nos perdemos, quando nós queremos plantar frutos ruins e queremos colher bons frutos. É aí que nós nos perdemos quando acreditamos que a justiça de Deus é como se fosse a nossa, narcísica. É só o que nós queremos, é o que nós acreditamos que é o correto, que é o certo, que é o preciso. Quando a gente deixa de respeitar as outras pessoas, a experiência delas, para viver a nossa e colocar a nossa como verdadeira. Então vamos começar a nossa oração de hoje, oferecendo esta oração a todos aqueles que estão de alma abatida nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós te pedimos sabedoria, tranquilidade e paz para a semana que se inicia. Te pedimos, Senhor, também a preparação para encerrarmos esse ano, pensando nas coisas boas e naquilo que nós queremos modificar para o ano que vem. Pai, te pedimos perdão se esse ano nós deixamos de lado o nosso ser espiritual, nós deixamos de lado a nossa matéria divinal para viver a nossa matéria pura, física e concreta. Te pedimos perdão, Senhor, por todos aqueles que nós ofendemos, muitas vezes na internet, muitas vezes nos comentários, muitas vezes sem querer ofender, muitas vezes pegados na nossa frustração, nas nossas ambições. Nós te pedimos, Senhor, perdão nesse momento.
Te pedimos, Senhor amado, que possa revisitar todas as pessoas em estado de necessidade, nas ruas, nas casas, nos abrigos, nos lugares mais pobres do mundo, e mandai anjos encarnados para que leve, Senhor, tudo aquilo que eles precisem. Pedimos, Pai amado, que visite todos os centros de acolhimento de crianças e de idosos. Pedimos, Senhor, que visite todos os presídios do mundo inteiro. Pedimos a Bezerra de Menezes e a sua falange amiga, que visite todos os hospitais e todas as casas e as ruas em que os nossos irmãos sofrem com as mazelas físicas, as doenças físicas, espirituais e também psicológicas. Pedimos pelos nossos irmãos que sofrem da depressão e de todas as doenças psicológicas. Pedimos pelos nossos irmãos que sofrem pelas dependências, das paixões físicas que nós contraímos ao longo da encarnação. Pedimos por todos os centros, terreiros, templos, igrejas, todos os locais que professarem a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm fé e crença religiosa, mas que praticam a espiritualidade, ainda que não a chamem assim. Pedimos, Pai eterno, Pai amado, nosso Mestre Jesus, nosso irmão querido, que possa abençoar todas as crianças, que possa abençoar todas as famílias. Pedimos pelos desempregados do mundo inteiro. Pedimos por aqueles que buscam o concurso, as profissões, pelos estudantes. Pedimos por aqueles que buscam uma chance de evoluir materialmente e espiritualmente. Pedimos a Nossa Senhora, nossa Mãe por adoção, nossa Mãe da humanidade, que possa proteger todas as gestantes, tentantes, as mãezinhas, possa proteger todas as mulheres, Senhora nossa, nesse momento no Brasil e no mundo. Possa proteger também todos os nossos irmãos que porventura do desespero tiraram a sua própria vida. Coloca eles, Senhora, no teu colo maternal e dá um abraço apertado na alma de cada um. Pedimos, Senhora nossa, que possa beijar, abraçar e colocar em teu colo todos os enlutados nesta noite, neste momento. Que eles possam ter certeza da continuidade da vida e a esperança do reencontro. Pedimos ainda, Senhora nossa, que abençoe todo o nosso Brasil. Pedimos bênçãos sobre as nossas profissões, pedimos bênçãos sobre todos aqueles que buscam por Ti. Pedimos a espiritualidade amiga que nesse momento atue, dando passo em todos os lares do mundo inteiro, fazendo a preparação para que nós possamos passar um final de ano melhor, um início de ano melhor e que a gente possa ser pessoas melhores, Tu nos tornar melhores para este mundo. Pedimos por todos os voluntários do mundo inteiro e colocamos principalmente os voluntários da Casa da Caridade, dos grupos que nos ajudam e nossas formiguinhas no Brasil e no mundo inteiro que nos ajudam os nossos assistidos. Pedimos ainda por todos os líderes religiosos, pelos padres, pastores, freiras, médiuns, dirigentes de casas espíritas, palestrantes, todos aqueles que professam a fé em Deus. Pedimos por todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa abençoá-los com aquilo que eles precisam, que muitas portas de emprego, de estudo, de saúde mental, de casamento, que eles possam fazer o seu casamento dar certo, que eles possam conviver, que eles possam se curar daquelas pessoas que nos traíram, das pessoas que nos humilharam, das pessoas que nos violentaram. Pedimos ainda por todas as amizades do mundo inteiro, que elas sejam fortalecidas, porque um bom amigo é muitas vezes melhor do que um irmão de sangue. Pedimos, Senhor, por todos nós e aproveitamos para agradecer todas as bênçãos e todos os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida. O Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos nesse momento que fechem os olhos e pedimos à falange de Bezerra de Menezes os atributos que nós precisamos nesse momento. Que assim seja. Muito obrigada à companhia de vocês do Instagram, de vocês do TikTok. A gente volta no sábado com a nossa oração.